Em 6 de agosto de 1867, nasce Shlomo Ludwig Ginzburg, um rapaz judeu, filho de um rabino e de uma mãe judia alemã. A sua vida começaria a mudar quando se mudou para a nação de sua mãe, a Alemanha. Aos 6 anos de idade, Ginzburg foi levado para Königsberg para estudar, onde ficou até os 14 anos de idade. Em 1882, Shlomo tinha 14 anos e teria que passar pelo seu bar mitzvah. Mas Shlomo não estava com muita vontade. Depois do seu período de estudo no país germânico, Ginzburg e seus pensamentos se deram mal, pois em um dia ele pediu esclarecimento do assunto ao seu pai sobre a vinda do Messias, na qual ele recebeu uma bofetada como resposta. O seu pai, um rabino, preocupado com o seu filho, começa a planejar a vida de Shlomo sem o consultar. Seu pai iria casá-lo com uma rica moça judia e encaminhá-lo para uma escola rabínica, onde se prepararia para exercer o ofício, onde tudo seria pago pela família da noiva. O casamento teria sido arranjado pelos pais dos jovens sem que nunca tivessem visto um ao outro, como era costume na época. Ginzburg, ao saber disso, foge de casa, despedindo-se apenas de sua mãe, que lhe enviou um pouco de dinheiro. E com este dinheiro, Shlomo chega até a Inglaterra, onde foi morar na casa de um tio materno, coisa que não durou muito tempo. Determined to go ahead. England were equally set to stop them. O jovem polonês passava pelas ruas de Londres quando se depara com uma pregação da mensagem do Evangelho ao ar livre. Ele parou, escutou e se converteu a Jesus Cristo naquele lugar. Depois de um período de dúvidas, confessou aos tios e primos que tinha se convertido, reconhecendo Cristo como o verdadeiro Messias. Shlomo era corajoso. Ele convidou os seus parentes judeus para o seu batismo, sendo expulso da casa e amaldiçoado pela família. A partir desse momento, ele se muda para um lar de judeus convertidos. Na Inglaterra, Shlomo sente o chamado missionário. Inicialmente foi para Portugal para aprender a linguagem portuguesa, com o intuito de ser missionário no Brasil, mas a sua vinda foi antecipada, pois teve que se retirar da terra portuguesa ao escrever um folheto acusando a Igreja Católica Romana. Foi no Brasil que Ginzburg se tornou o Salomão que conhecemos. Salomão conheceu o missionário Zacarias Taylor, que o convenceu de que os batistas realizavam o verdadeiro batismo bíblico, na qual o mesmo se batizou. Durante 4 anos, Ginzburg passou por Rio de Janeiro, Niterói, Pernambuco, Campos e depois São Fidélis. De todas as cidades que Salomão passou, a terra fidelense ganha um protagonismo dentre as outras. São Fidélis foi a cidade que não só perseguiu o missionário, como também prendeu-o e o mandou para Niterói. Outros segmentos não receberam muito bem as suas mensagens. Porém, depois de 10 dias, ele foi solto e voltou para a terra fidelense. Definitivamente, São Fidélis não assustou Salomão. Na sua volta, Salomão aluga uma casa no centro e faz a primeira reunião, a primeira célula, com um total de 7 pessoas. Salomão não era tolo. Para continuar expandindo o evangelho na nossa cidade, Ginzburg veio sob proteção policial e, a partir de então, nunca mais foi perturbado. Isso deu esperanças para mais uma atitude ousada que o Senhor tinha preparado para o missionário, que era fundar uma igreja batista em São Fidélis.
A perseverança do missionário de espalhar do Evangelho em São Fidélis se destacava. Em 27 de julho, numa sexta, Salomão Ginsburg funda a Igreja de Cristo, chamada Batista, na rua Dr. Alberto Torres, a antiga Rua do Café. Esta igreja está viva até hoje, chamada de Primeira Igreja Batista em São Fidélis. O tempo de Salomão foi curto em nossa terra. Posteriormente, Ginsburg continuou sua viagem missionária. Salomão fundou mais igrejas no Nordeste e no Norte, nas quais sempre visitava as igrejas que fundou, demonstrando amor e cuidado com a obra do Senhor. Entre as cidades que Salomão passou, temos Macaé, Belém do Pará, Maceió, Recife, São Paulo e entre outras mais. Em 1912, chegando a Londres, vindo de Lisboa, reservou passagem para Nova York, onde iria ministrar nas igrejas americanas sobre o seu trabalho missionário no Brasil. Algumas viagens foram canceladas, restando a Ginsburg escolher entre viajar no Majestic no dia 2 de abril ou Titanic no dia 10. O desejo de embarcar no Titanic era grande, mas resolveu antecipar sua ida para Nova York. Viajando num navio bem modesto, Ginsburg chegou a Nova York em 15 de abril, o dia em que o Titanic naufragou. Primeiro de abril de 1927. Falece, em São Paulo, Salomão Luiz Ginsburg, descansando no Senhor de todas as suas atividades, intensas e múltiplas. O Estado paulistano foi o último que Salomão trabalhou, deixando uma marca histórica. Salomão foi sepultado no cemitério protestante de São Paulo. Sua esposa, Emma Ginsburg, lhe sobreviveu, indo residir no Missouri, Estados Unidos, até 1950, quando o Senhor a chamou. Não foram só igrejas que o missionário fundou. Salomão criou o Cantor Cristão, com a primeira edição contendo 16 hinos. Criou 2 jornais, O Cristão e Boas Novas. Fundou a primeira Associação Batista do Brasil, que posteriormente, em 1907, se tornou a Convenção Batista Brasileira. Salomão também criou o Seminário Batista do Norte, em Recife. Além disso, colaborou com diversas ideias pioneiras no início do século XX, que se concretizaram anos depois, com destaque: criação da Universidade Batista no Rio de Janeiro, mudança da capital federal para o Planalto Central do Brasil, que tempos depois houve a criação de Brasília em 1950. Depois de 130 anos, a missão dada por Deus a Salomão se mantém de pé. Salomão foi um grande homem usado por Deus para que hoje estivéssemos aqui. O Senhor transformou São Fidélis através da nossa igreja. Grandes pastores passaram por aqui e estão aqui cumprindo a missão. Nascemos de missões e vivemos em missões através das células, porque este é o nosso propósito: ir por toda São Fidélis, por todo o Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo, para alcançar vidas para Cristo. Essa é a nossa história, da Polônia para São Fidélis, de São Fidélis para o mundo, vivendo intensamente 130 anos no propósito do Senhor. Amém.